A paz do Senhor Jesus, Igreja de Deus, glória. Que Deus possa te abençoar, meu jovem. Hoje estaremos tratando da lição 5. Lição 5, ela vai falar sobre confirmando o conserto. Uma revista edificante, um conteúdo muito bom que nós estamos estudando aí nesse trimestre. Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Eu sei que Deus já tem falado e tem feito grandes maravilhas através dessa lição. Por até aqui, eu sei que o Senhor tem dado entendimento e eu creio que não será diferente, porque tudo aquilo que nós adquirimos e buscamos da parte do Senhor, certamente, aleluia, Ele vai te recompensar, porque sabedoria, inteligência e são coisas que não se perdem. Aquele que lê, aquele que busca, aquele que vai ao encontro, que tem um desejo de conhecer, certamente ele será abençoado. E por isso hoje nós iremos tratar aqui na lição 5 acerca do conserto, confirmando o conserto. Na nossa vida Deus sempre vem confirmar o conserto que Ele tem para conosco. A aliança é sempre renovada. Quando alguém volta, quando alguém decide se firmar com o Senhor, a aliança ela é renovada, ela é confirmada. Sabe por quê? O propósito de Deus para as nossas vidas é a salvação. Nós iremos morar lá no céu. Nós não queremos buscar coisa nessa terra. Uma, porque a nossa vida não é eterna aqui na terra, mas será eterna na glória com o nosso Deus. Eu sei que os jovens já passaram da lição 4 ali, vencendo os obstáculos. Quantos obstáculos, né, meu jovem? Mas eu creio que Deus tem algo a falar contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Querido amado Deus, eu te peço, Senhor, nesse momento, ilumine, Senhor, aleluia, os nossos caminhos, dê-nos, Senhor, aleluia, sabedoria, que nós possamos ter uma aula edificante. Abençoe o jovem, abençoe o irmão, a irmã que esteja participando desta live. Abençoa as nossas vidas, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que nós possamos, aleluia, juntamente compreender acerca do conteúdo da lição. E se porventura surgir alguma dúvida, depois não deixe de postar aí suas dúvidas, certamente elas serão sanadas. Amém? Vamos lá, o texto do dia. O texto do dia vai nos trazer a seguinte escrita. Acompanhe comigo. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39. Olha aí, antes rejeitaram em seu coração. Eles não simplesmente rejeitaram por palavras, mas rejeitaram no coração, lá dentro. E sabe quem enxerga nos corações e pensamentos? O nosso Deus. Às vezes nós fazemos coisas, mas na verdade o nosso coração está inclinado à rejeição, à desobediência. E Deus ele reconhece, irmãos. Outro dia eu ministrei numa live em nossa congregação e as pessoas se preocupam mais com aquela visão horizontal. Sabe o que é a visão horizontal? Aquilo que as pessoas estão olhando, aquilo que elas estão observando e estão falando, porque a gente às vezes quer mostrar alguma coisa, mas a nossa preocupação maior tem que ser com aquela que é vertical, que é o nosso Deus que está lá de cima, só olhando, só contemplando, e Ele consegue enxergar as intenções do coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai relatar acerca disso. E antes, esse povo, eles rejeitaram no seu coração e queriam voltar para o Egito. O Egito representa o mundo, representa as coisas daí de fora, que não convém para os santos do Senhor. É um prato atrativo, né, meu jovem? É um prato atrativo, mas nós não podemos participar deste prato, porque não nos convém, porque o chamado de Deus para mim e para a sua vida é outra. A chamada de Deus é para que nós granjeemos almas. Entenda uma coisa, quanto tempo você vai ter de evangelho? Não sabemos. Jesus pode vir amanhã, pode vir ainda hoje. Jesus pode chegar a qualquer momento. Portanto, firme-se com o Senhor enquanto você pode. Confirme o conserto, porque o Senhor está confirmando o conserto na sua vida. A síntese. Deus firmou um conserto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Você aceitou Cristo? Você anda com Cristo? Você fala de Cristo? Se você fala com Cristo, você certamente tem na sua vida através da sua fé.
confiança. Que fé é confiar, é acreditar no nosso Senhor. E dessa maneira ele firma o conserto, aleluia, em nossas vidas. Os objetivos dessa lição. Primeiro, o objetivo é explicar o significado da circuncisão para os hebreus. Lá no passado havia esse ritual, a circuncisão. Era uma prática, era uma liturgia que era feita. E tinha que ser desta maneira. Por quê? Era mandamento de Deus. Vamos lá, o segundo tópico vai ser expor, o objetivo vai ser expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E o terceiro objetivo será mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo, né? Às vezes achamos que a Páscoa é aquele negócio de festa, de chocolate. Não, nada disso. Hoje nós vamos tratar e você vai adquirir o conhecimento, saber o verdadeiro significado da Páscoa. Irmãos, a Páscoa. Vamos lá. O texto bíblico, acompanhe comigo, você que tem a sua revista, em nome de Jesus. Vai dizer assim, naquele tempo, Josué capítulo 5, versículo 2 a 12. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedras e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os varões. Lembre-se, a circuncisão somente para os varões. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Aqui quero fazer um parênteses na leitura. O povo saiu, foi liberto do Egito, e durante a trajetória no deserto, quando lá eles tinham sido circuncidados, porque era um mandamento do Senhor, mas durante a trajetória, nós vamos ver que eles reclamaram, murmuraram, e Deus não permitiu que eles vissem a terra prometida. Então eles pereceram no deserto, e os seus filhos e as suas gerações futuras, eles não tiveram esse ato da circuncisão. Mas quando eles chegam nesse lugar, certamente Josué propõe e todos são circuncidados e é feito ali a aliança, um novo concerto com Deus. Vamos lá, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, olha aí, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais dar-vos, terra que mana leite e mel, ou seja, terra boa. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos, e a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que naquele lugar que chamou Gilgal até o dia de hoje. Opróbrio significa desonra, significa vergonha. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra e do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, que comeram no mesmo dia. Pães asmos era pão sem fermento. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, o mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Você é leitor, meu jovem, você conhece a Bíblia, sabe que no deserto é um lugar quente, o calor é um calor extremo durante o dia e a noite, muito frio. E Deus sempre ia acompanhando uma coluna de fogo à noite para aquecer, iluminar e espantar certos animais que poderiam
fazer algum mal. Ou seja, Deus estava sempre protegendo. E de dia era uma nuvem, uma coluna que fazia com que a proteção ficasse sobre aquele lugar. E Deus ele sempre enviava o maná. Maná, todo dia. O que era o maná? Maná era o alimento que era o que mantinha eles vivos, porque a gente precisa se alimentar tanto da substância, do alimento, tanto da palavra. Porque o cristão ele precisa se alimentar também da palavra, porque o seu espírito ele é alimentado pela palavra. E a palavra é que vai fazer a diferença em nossas vidas. Portanto, eles eram alimentados pelo maná durante o deserto, durante a caminhada no deserto. Porém, quando eles chegam à terra prometida, eles são circuncidados, e quando eles começam a participar, a partilhar do fruto daquela terra, as frutas, o trigo, quando eles começam já a se alimentar dali, aí o maná cessa. Por quê? Porque Deus ele já havia provido uma terra para eles onde mana leite e mel. Agora eles poderiam plantar, eles poderiam ter uma vida tranquila, não mais uma vida de escravidão. Porque o Egito, como eu disse, representa o mundo. É uma vida de escravidão. Porque quem está no mundo ele é escravo, sujeito às coisas do mundo. Mas aquele que é salvo, aquele que é liberto, aquilo ali já não aprisiona mais. Aquilo ali já não detém mais ele. Mas porque ele é livre. Glória a Deus. Vamos lá, o item 1. Circuncisão. Um pacto de Deus com os hebreus. Vamos lá. A aceitação do pacto abraâmico. Abraâmico vem de Abraão. Então, por isso vem esse termo, abraâmico. Porque foi um pacto feito ali com Abraão. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão genital masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública. A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao conceito firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo do 9 ao 14, vai relatar acerca disso. Eu vou ler 2 versículos para você entender um pouco essa questão. Gênesis 17, 9 e 10, estarei lendo. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conceito, tu e a tua semente, depois de ti nas suas gerações. Este é o meu conceito que guarda entre mim e entre vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Ou seja, era o mandamento a ele e a sua semente, ou seja, as gerações futuras, seus filhos, seus netos, e assim vai, filhos dos seus filhos até o tempo que Deus havia determinado, né? A semente de gerações futuras. E nós vemos que esse ato era um ato que era feito um concerto, que era firmado. Ou seja, o homem ele tinha que ser circuncidado. A circuncisão, o normal seria que a criança no 8º dia fosse circuncidada. Esse é a tradição. Só que nós vamos ver aqui que alguns homens foram circuncidados já na fase adulta. Mas por quê? Porque, como eu disse, eles cresceram no deserto, na caminhada no deserto. Então, lá eles não puderam ser circuncidados. E aqui Josué ele faz essa aliança, ele faz essa circuncisão, reafirmando, confirmando a aliança de Deus para com os homens. Por quê? Era um mandamento que ele tinha deixado para Abraão. Por isso, Josué ele é obediente a tudo isso. E vamos lá. Era, portanto, um ato de obediência e fé. Está aí. Deuteronômio 10, 16. Que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada como uma faca de pedra. Embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista vivesse no final da idade de bronze. Importante que o ato era firmado e Deus ele se agradava, porque a obediência, Deus se agrada. Seja obediente, meu jovem, à sua liderança, seja obediente ao seu pastor, seja obediente àqueles que estão ali para te ensinar, aqueles que estão ali para pegar na sua mão e fazer com que você dê mais um passo nessa caminhada cristã, porque Deus ele usa pessoas. Apesar de alguém falar assim, mas é homem, mas é mulher, mas Deus vai usar
esse será aquele que vai te guiar. Deus vai usar pessoas nessa terra. Deus vai usar para capacitar. Então, por isso, seja obediente aos seus pais, seja obediente aos obreiros. Sabe por quê? Porque isso é agrado de Deus, né? Vamos lá, a marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão. Aí, ó, comunhão era um ato ali, ó, tinha que ter um ato de obediência. Isso fazia com que tivesse comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de que seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e lábios circuncidados. Aqui eu faço um parênteses. Por quê? Eles eram circuncidados, andavam no deserto, porém os lábios e o coração não eram circuncidados. Sabe por quê? Porque os pensamentos deles estavam voltados a querer retornar para o Egito. E Deus não se agrada daqueles que têm o desejo de querer voltar para o Egito. Como eu disse aqui, o Egito ele representa o mundo, o Egito representa as coisas que se passaram. E nós somos nova criatura. E tudo se fez novo em nossas vidas. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração de Êxodos e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Deus ele enxerga o coração, Deus ele enxerga as atitudes e os desejos que cada um tem. Portanto, irmão, nós temos que ter temperança. O que é temperança? Domínio próprio. Então, domínio próprio. Então, nós temos que pegar e vencer nós mesmos, porque não adianta. Deus ele não se atém apenas na aparência, mas no homem exterior, ou seja, na mudança genuína, na mudança do ser humano como filho de Deus. Vamos lá. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era requisito para se comer a Páscoa, bem como tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar nas guerras do Senhor, sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Olha aqui, mais um parênteses. Para ser guerreiro tinha que ser circuncidado, era necessário. Era necessário. Você podia ter uma aparência física de um combatente, você podia ter umas artes excelentes de lutas de espada daquela época, mas se você não fosse circuncidado, você não teria valor algum, porque era um requisito. É que nem para quem vai dirigir um carro, pilotar uma moto, você pode ser até um bom motorista, um bom piloto, mas você tem que ter um requisito para que tudo seja legal, para que tudo seja perfeito. O que é? Você ser habilitado, você passar por uma supervisão e alguém falar assim, essa pessoa realmente é habilitada, e te dá um documento, uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, era um requisito. Naquela época, para ser um guerreiro, não adianta ter aparência, mas tinha que ser obediente ao nosso Deus, primeiramente. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando-o de incircunciso. Por quê? Porque os filisteus eles não tinham pacto com o nosso Senhor, não tinham pacto com o nosso Deus. Então, quando Davi vai pelejar com Golias, ele fala assim, quem é este afronta o Deus vivo? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus dos exércitos? Eu vou em ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi vai lá e vence aquele gigante que o povo estava com medo. Não havia sequer um só que tivesse condições para poder pelejar, lutar com aquele gigante. Coisa tremenda. Aí aparece um menino cheio da presença de Deus, cheio de Deus.
no seu coração, tá vendo? Ele estava aqui, ó. Esse aqui era circuncidado no coração, cheio da presença de Deus no coração, e vai lá e vence o gigante. Eu não sei qual gigante que tem te afrontado. Eu não sei qual luta que você tem passado na sua casa, na sua vida, na sua trajetória. Mas uma coisa eu sei, você só vai vencer esse gigante quando você circuncidar o seu coração. O que é circuncidar o seu coração? É você ter um pacto com o nosso Deus. Você ter uma aliança e afirmar e confiar no nosso Senhor. Essa aliança, porque você tendo essa aliança, Deus ele vai te dar estratégia, Deus ele vai suprir a todas as suas necessidades e você vai se surpreender com o que o nosso Deus pode fazer na sua vida. Naquela época, nós vemos que eles se surpreenderam. Por quê? Porque Davi não sabia usar armadura, Davi não sabia manusear uma espada, mas ele venceu o gigante, sabe por quê? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Coisa linda, né, mãe? Vamos lá. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela sua ação de uma pedra lançada por ele, o gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança de trazermos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Você pode ter toda a qualificação do mundo, você pode ser pessoa diplomada, pode ter tudo quanto currículos aqui, mas se você não tiver Deus no seu coração, certamente as coisas não vão correr tão bem. Sabe por quê? Porque o segredo é você ter nosso Deus dentro de você. O segredo é conhecer Ele. Davi conhecia o Deus de Israel. Você conhece o nosso Deus? Tem certeza que você conhece? Você conhece, você sabe o que Ele pode fazer pela sua vida? Ele pode mudar a sua história. Talvez alguém coloque um ponto final na sua vida, vai falar assim, não, daqui não vai, vai acontecer, vai fazer só isso, não vai ser ninguém. Não, irmãos, Deus ele coloca uma vírgula, sua história continua. Sabe por quê? Porque quando nós somos obedientes à voz do Senhor, certamente grandes coisas Ele vem nos suprir. Confie sempre em Deus, primeiramente em Deus, e depois você vai provar e vai ver o melhor que Deus tem para você. Olha lá, o tópico 2. Um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o local de renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. Pastor, o que é ambiência? O que lembra ambiência? Ah, tá certo, lembra ambiente. Então, é um lugar de ambiente de comunhão com Deus. Onde vai ser um lugar que você vai ter comunhão com Deus? Sabe, é quando você ouve Jesus mandando você falar assim, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Ali você vai começar a ter comunhão com Deus. Não adianta apenas orarmos quando tudo está difícil, quando as coisas já estão a ponto de explodir. Não, você tem que orar constantemente. Você tem que orar quando tá difícil, sim, mas quando está bem, também tem que orar. Sabe por quê? A oração, ela é um diálogo entre você e o nosso Deus. Então, pense nisso. Faça da sua casa um lugar de ambiência, que tenha um ambiente de comunhão para com Deus. O doloroso ato de circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de ter que ficar retido no mesmo lugar até sararem. Veja bem, a circuncisão ela é feita só nos varões, né? Só que, como eu disse aqui, até o 8º dia seria o mais fácil. Por quê? Porque para um bebezinho, para ele cicatrizar, é mais rápido. Agora, na fase adulta, quando eles foram circuncidados, dava febre, era uma dor tremenda, e eles ficaram retidos ali em Gilgal até sararem. E pode ter certeza, imagine uma tropa toda circuncidada, todo mundo sem condição de guerrear. Coisa tremenda. Se os inimigos soubessem que eles estavam nessa condição, né? Certamente viriam e derrotariam todos, mas a dependência em Deus é a primeira coisa que nós devemos ter. Total dependência do Senhor. Enquanto eles estavam ali sarando, Deus ia guardando e protegendo aquele povo. Assim Ele faz comigo e com você.
Em Gilgal os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Lembra o que é opróbrio, que eu já disse já no início? Esqueceu, né? Desonra, né? Ó, pois tirado ali. Mas que desonra é essa? Você vai ver que nós vamos pautar sobre. Vamos lá, lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Olha aí, quando nós reafirmamos a aliança com Deus, nós entramos num patamar de excelência. Olha, coisa linda. Quando eu lia esse termo na revista, eu lembrava, Daniel tinha um espírito de excelência. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. O ambiente físico não era um ambiente agradável, mas um ambiente que ele conseguia se envolver um ambiente de Deus, porque ele vivia em ambiência de comunhão para com o Senhor. Ele estava lá longe de casa, estava longe da sua nação, mas onde ele estava, ele tinha Deus. Eu não sei, certamente você fala assim, mas aqui em casa só eu sou cristã, meus pais não são, meus irmãos não são, então faça a sua casa uma ambiência de comunhão para com Deus. Seja o primeiro, porque através de você, meu jovem, muitos virão. Seja o exemplo, seja o modelo de Cristo, porque pode parecer que não, mas nós somos mais observados do que nunca. As pessoas só estão nos observando, e por incrível que pareça, o que mais elas observam é quando nós cometemos alguma falha. Agora, os acertos muitas vezes não são nem percebidos. Não é assim que acontece? Mas fique tranquilo. Deus é boa para você. Permaneça sendo o exemplo, um modelo dentro do seu lar, um modelo dentro da sua igreja de cristão. Cristão com excelência. O tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios. Nem dizia a respeito dos vexames e escárnios que os israelitas suportavam, ou mesmo pelas condições degradantes que viviam. Tá vendo aqui? Aqui vai falar que esse opróbrio não era o fato que eles estavam ali no Egito, que eles estavam lá sendo escravos, trabalhando como escravos. Deus não está falando daquilo ali. O que chateou, eu imagino que chateou o coração de Deus, foi ver o povo no deserto murmurando, reclamando, só não confiando e o coração voltando, querendo voltar para o Egito. Quase morreram, quase pereceram lá, mas ainda mesmo assim queriam voltar. Não tem muitas pessoas que são assim. O mundo ele só vai trazer tristeza, angústia, dor, sofrimento. E tem pessoas que insistem em querer voltar para lá. Porque sabe o quê? Porque quando está com Deus, parece que está tudo tranquilo. Parece que essa paz serena, essa situação ao qual estamos com Deus, esse momento de amor, onde você suporta tudo. Onde vem as lutas, você suporta. Quando você tem Deus, você suporta, tranquilo. Passa tranquilo. Parece que, como nós estamos nesse patamar, achamos que se voltar para o mundo, nós vamos manter a mesma postura. É engano. É engano. O mundo de choro, de angústia. Deus ele veio para nos resgatar desse Egito presente, para nos dar a salvação eterna ao lado dele. Aqui, ó. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada no deserto. O problema não foi lá, o problema foi na caminhada, foi na trajetória. É ali que tem que tomar cuidado. Por isso, meu jovem, na trajetória, até nós chegarmos à terra prometida. Qual que é a terra prometida? Lá, Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer que Jesus foi preparar lugar e virá outra vez para nos levar onde ele estiver também. Então, entenda uma coisa, onde ele está é um lugar maravilhoso e a promessa dele é vir buscar. Lá é a terra prometida nossa hoje. Então nós temos que continuar nessa caminhada. Portanto, Deus desagradou daquele povo, porque na caminhada eles começaram com atitudes pecaminosas, eles começaram com a dureza de coração e fizeram com que muitos deles perecessem. Quer ver? Olha aqui.
atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada no deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e estabeleceu a dignidade do ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. Olha aqui, o povo vai falar assim, mas o que eles faziam? Eles roubavam, eles matavam, acontecia diversas coisas, mas o que mais moveu o coração de Deus, que trouxe a ira para que aquele povo não visse a terra prometida, foi a murmuração. O que é murmuração, meu jovem? Murmurar é ficar reclamando. Murmurar é sempre ficar ali, reclama para um, reclama para outro, e por incrível que pareça, aquele que murmura, muitas vezes ele consegue ainda arrastar outros para ficar murmurando, ou seja, faz com que outros também entrem no mesmo pecado. Que nós possamos nos examinar e buscar ter uma temperança, um domínio próprio, porque às vezes tem pessoas que falam, eu não consigo eu ouvir, ficar quieto, eu tenho que ir falar e reclamar. Não, domine-se a si mesmo, não murmure, porque Deus não se agrada. Não se agrada, mas qual que é o pior? É aquele que mata ou aquele que murmura? Para Deus é tudo igual, é pecado. Então não murmure. Por causa da murmuração, um povo ficou rodeando com quase 40 anos num lugar que poderia ser passado por bem menos tempo. Sabe por quê? Porque eles não iriam ver a terra prometida e eles pereceram todos no deserto. Então Deus ele permite aqui em Gilgal para que o povo fizesse essa circuncisão através da vida do capitão Josué. Capitão Josué era um capitão. Então ele estabelece a dignidade do ponto de partida para um novo capítulo na história de seu povo. O fato de os hebreus submeterem novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Pare para analisar. Eles ficaram quase 40 anos ali rodando no deserto. Essa nação aqui que foi circuncidada, eles cresceram ali. Eles não presenciaram mais circuncisão nenhuma. Muitos deles podiam falar assim, que circuncisar nada. Imagina quando esse o primeiro homem sendo cortado, fala assim, vendo a dor sofrendo, fala, não, eu estou fora, né? Mas eles, por fé e obediência a Deus, decidiram e optaram ser circuncidados. Por quê? Porque eles deram credibilidade à palavra do Senhor. Portanto, meu jovem, dê credibilidade à palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai produzir bênção em nossas vidas. Vamos lá, deixa eu correr que o tempo não nos espera. Vamos lá, o fato dos hebreus se submeterem novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Olha que coisa linda, né? Lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito. O que é inóspito, pastor? Inóspito é um lugar que não tem hospitalidade, não é um lugar agradável, né? No qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus amarraram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água nem comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas difíceis, como aconteceu na caminhada do deserto. Neste caso, é preciso ter paciência, olha aí, tenha paciência, meu jovem, e aguardar o fim do deserto. O deserto vai passar. O deserto, ele é a escola do cristão, é a escola do crente. Jesus foi no deserto para ser provado, para ser tentado por Satanás, mas lá ele saiu vitorioso. Sabe por que ele foi no deserto? Porque ele queria provar que ele também passou pelo deserto. E também nós, nos dias de hoje, podemos estar no deserto, mas Deus é aquele que nos livra no deserto. O deserto não é lugar para morar, mas é lugar de passagem. Por mais que aquele povo lá israelita passou pelo deserto, mas eles passaram e foram rumo à terra prometida. Vai passar. Pense nisso. Lembre-se disso. Guarde isso, tá? Entretanto, depois de uma renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam das chuvas do céu. Sabe o que a lição está querendo nos dizer aqui? Que nós temos que ser dependentes de Deus a todo momento. Quando está difícil, Deus ele vai suprir. Mas quando também está no tempo bom, nós temos que ser dependentes, porque Ele que supre. Ele que vai suprir as nossas necessidades. Mas
mas aí eu posso comprar no mercado as coisas, posso fazer isso aqui, irmãos. Se Deus, se Deus permitir, você compra. Se Deus não permitir, Ele não dá nem condição. A Bíblia vai dizer que vai haver um tempo que aquele que não tiver a marca da besta, certamente não vai poder adquirir nada. Você pode ter todos os bens dessa terra, mas se você falar assim, não, eu não quero ter a marca, você não vai conseguir comprar nada, mas é só confiando no Senhor Jesus. Muitos vão negar o Senhor e vão ter essa marca, mas que nós possamos ser cristãos e permanecer até o fim, porque Jesus virá, aleluia, e não tardará. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens, fique sempre na dependência do Senhor. Nós vamos ver se eu posso, minha mente pode falhar, não sei se é Salmos ou Provérbios, vai relatar acerca, que vai dizer assim, não me dê não me dê riqueza e nem pobreza, mas me mantenha na porção acostumada. Sabe o que ele está querendo dizer assim? Não me dê riqueza para que eu não venha me desviar dos caminhos do Senhor, nem a pobreza para que eu não venha murmurar e blasfemar contra o Senhor. Não me dê a porção acostumada, ou seja, me dê o necessário. E Deus vai te dar o necessário, vai suprir o necessário. Glória! Vamos lá correr aqui que estou olhando aqui o relógio. Vamos que vamos. Tópico 3, a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou Nissan, separasse um cordeiro por família. Abib ou Nissan é do calendário judaico, então é como se fosse um mês. O calendário judaico não é igual ao nosso, você pega lá janeiro, fevereiro, março, tudo bem. Trazendo para o nosso, o calendário judaico ele pega metade de um mês com metade de outro. Por exemplo, pega lá metade de janeiro e um mês acaba na metade de fevereiro. Então ele acaba intercalando. Alguns dizem que nesse mês aqui vai ser mais ou menos meados de março. Separa-se um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente, haja vista que o povo estaria de saída do Egito, tá vendo? Chocolate não tinha naquela época não, então esse negócio de chocolate é só comércio para vender essas coisas, tá? Porque a verdadeira Páscoa era a comemoração do povo na saída do Egito, como se fosse assim, agradecendo a Deus, vamos festejar agradecendo a Deus porque Ele nos libertou do cativo. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo aconteceu dito pelo Senhor. Aqui foi a última praga enviada do Senhor para aquele povo do Egito, antes de eles saírem de lá. Eles participaram da Páscoa, porém o sangue do cordeiro era para ser passado nos umbrais. Por quê? O anjo da morte viria e onde tivesse a marca do sangue, ele não adentraria. Logo, os egípcios não cultuavam a Deus, porque ele tinha suas divindades diversas. Então, o anjo da morte passou e levou o primogênito de toda a família. O que é o primogênito? É o primeiro filho que nasce dentro de uma família. Então, aqueles que tinham a marca eram salvos. No dia de hoje, aquele que tem a marca de Cristo, esse também será salvo. Você tem a marca de Cristo? Permaneça com ela, porque o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, ele foi crucificado, e aquele sangue derramado foi para meu e sua remissão. Aquele sangue lá, na verdade, quem deveria ter sido pagado aquele preço seríamos nós, mas Jesus foi lá e pagou o preço por nós. Há um momento que ele olha para os céus e fala assim, Lema sabachthani, vai dizer, parece que Deus meu, por que me desamparaste? É porque o pecado de toda a humanidade passada, o pecado presente e o porvir que alcançou a nós, todo o pecado estava sobre ele, e por isso dá uma dissensão que parece que Deus havia esquecido dele. Sabe por quê? Porque Isaías vai dizer, se não fala memória, no capítulo 58, que os nossos pecados nos faz divisão entre nós e Deus, para que não nos ouça. Sabe por quê? Porque lá vai dizer no versículo 1 que ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, ou seja, ele está querendo ouvir, e não está com as mãos encolhidas, mas ele está pronto para abençoar. Mas nossos pecados é que faz divisão, tá? Vai estar relatado no versículo 2. Vamos lá, deixa eu correr aqui.
Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Está lá em Números 9, versículo 1 ao 3. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano da peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã em seus corações e voltaram ao Egito. Pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Canaã era a terra prometida, terra que mana leite e mel. E o povo no deserto, eles já começaram a murmurar: não, queremos voltar, tirou nós para morrer de fome aqui nesse lugar, e Deus mandou maná. Aí passa-se um tempo, eles dizem: não, estou cansado de comer maná, queria comer carne. Deus manda cordonizes. Estou cansado de morrer de sede, devia ter ficado no Egito. Tudo para eles queriam voltar para o Egito. Ó, o coração deles já estava voltado para lá, já estava acostumado com essas coisas. Por isso que eu digo, por isso que alguém, quando se afasta dos caminhos do Senhor e volta para o Egito, para você trazer de volta aqui, é muita oração, é muito jejum. Sabe por quê? Porque o povo, ele se inclina sempre voltar para o Egito. Dá uma analisada para você ver, olha ao derredor. Por isso que nós temos que se esforçar. A alegria do Senhor é a nossa força quando nos esforçamos. Meu jovem, se esforce, Deus tem coisa boa para você. Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. O que é liturgia? Sabe o que é liturgia, meu jovem? Liturgia, pois bem, a liturgia é um conjunto de normas, ou seja, a liturgia tem um padrão. Começa assim, depois vai assim, depois vai assim. Tem, às vezes, o culto ele começa com oração, depois uma leitura inicial da palavra, oportunidades, depois oferta, depois palavra. Isso é uma liturgia. Isso, às vezes, alguém fala assim: hoje eu vou quebrar a liturgia. Aí ele começa com oração, aí lê uma palavra, já pega oferta, depois tem louvor, ou ministra a palavra. Então ele muda. A liturgia é um conjunto de normas. Então, eles não conseguiram cumprir a liturgia determinada, que era circuncisão. Mas Deus estava tão preocupado mais na circuncisão na carne, ele queria circuncisão de coração. Sabe o que é isso? Ele queria o convertimento verdadeiro, ele queria um cristão por excelência, né? Naquela época não se falava em cristão, mas ele queria obediência e fé por excelência na vida daquele povo. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração, ou seja, eles circuncidaram, o coração estava voltado, porque circuncidar era um ato de obediência e fé. Pois bem, você acertou, obediência e fé. E por isso Deus, agora, ele autoriza: não, vocês podem celebrar, agora eu estou vendo que está a comunhão, agora eu estou vendo que há a alegria em vocês. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, né? Antes ali da última praga. A segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números capítulo 9, versículo 2. Depois você dá uma lida lá, que o tempo aqui ele é escasso e já estou praticamente partindo para o encerramento. Glória a Deus. E agora a terceira vez, quando aportaram na terra prometida, ou seja, chegaram na terra prometida, Deus assim o permitiu. Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto a Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Tá vendo? A Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela representava ali a morte de um cordeiro. Eles sacrificavam o cordeiro, eles participavam da carne do cordeiro, comiam tal, mas a morte do cordeiro, ela sempre apontava para a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, porque ele é o cordeiro sem mancha, porque antigamente o sacrifício era um cordeiro sem mancha, ou seja, que não tinha mancha nenhuma, que não tinha defeito, que era perfeito. E nós olhamos para a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a imagem dele, um ser humano perfeito, não tinha pecado, não tinha erros, ele não fez nada. Não fez nada para poder merecer a cruz, mas simplesmente ele se entregou por mim e por você. E aquele sangue derramado nos deu a oportunidade de nós um dia morarmos no céu.
Por isso, meu jovem, lembre-se que a Páscoa, ela não vem representar só delícias, só essas guloseimas não, né? Isso aí é só comércio, mas é salutar, chocolate é bom, eu gosto, eu sei que você também gosta de chocolate, mas lembre-se que a Páscoa, ela representa a morte expiatória de Cristo na cruz. A Páscoa, ela representa a libertação dos hebreus no passado, e a Páscoa hoje, ela representa a nossa libertação e a oportunidade de irmos morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu parto para a conclusão. Os hebreus precisavam fazer a sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos após a saída do Egito. Porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Você está apto para tomar posse das promessas divinas? Então, permaneça aí, aleluia, com fé e obediência no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe meu jovem, Deus abençoe a todos os quais estão, aos quais participaram desta live. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávoro, nossos pastores setoriais, pastor Daniel Chagas, pastor Maurício, pastor João Rocha. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Que Deus abençoe a cada um. Se prepare aí, jovem, para a lição 6, um encontro com Deus, que será mais à frente. Procure ler no decorrer da semana essa lição e qualquer dúvida que tiver, anote, porque a nossa mente ela falha, ela esquece. Anote, ele faça ali no papel ali e no dia da lição faça essa pergunta para que seja sanado, porque às vezes uma dúvida sua é uma dúvida de muita gente. Não se acanhe para buscar conhecimento de Deus. Criou-se dúvidas, pode perguntar, certamente Deus irá responder através da vida de algum membro, de algum pastor, de algum obreiro, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus.